E ele vai conversar ao vivo com o delegado responsável pela investigação e entender por que ela foi indiciada também, além, lembrando, do vereador Tenente Coronel Marcos Pacola, que através de uma investigação de outra delegacia foi denunciado por homicídio qualificado. Rafa. Pois é, Trindade, bom dia mais uma vez para você, boa quinta-feira para todo mundo que está acompanhando o SBT Comunidade. Só para localizar quem está em casa, nós estamos aqui na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. Como você disse, a Janaína Sá, ela era a namorada do agente do Sistema Socioeducativo, Alexandre Miyagawa de Barros, de 41 anos, que foi morto com 3 tiros que foram disparados pelo vereador Tenente Coronel Marcos Pacola. A Janaína, ela foi indiciada por alguns crimes. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo e explicar o que isso muda é o delegado, um dos delegados que conduz as investigações, doutor Christian Cabral, aqui da Deletran. Doutor, quais os crimes que a Janaína cometeu e como que funciona, o que isso muda depois desse indiciamento? Bom dia. Bom dia Trindade, bom dia a todos que nos assistem. Então, com a divulgação das primeiras imagens referentes ao crime que vitimou o agente do Sistema Socioeducativo Alexandre, a Delegacia de Delitos de Trânsito delectou indícios da prática de crimes de trânsito pela Janaína, que naquela história era uma coadjuvante nos fatos, tá? Para a Deletran, ela é protagonista, haja vista que foram detectados indícios de que ela teria cometido crimes de trânsito nos momentos que antecederam o crime que vitimou Alexandre. Nós iniciamos a investigação através da análise de elementos de provas coletados pela DHPP durante a investigação do homicídio, os quais foram compartilhados com essa delegacia, e paralelamente passamos a ouvir pessoas que estiveram no local e também condutores de veículos que quase foram vitimados em razão das manobras imprudentes e perigosas praticadas pela Janaína naquele instante. Durante as investigações foram revelados indícios que apontaram que, ao fazer o cruzamento da Avenida Senador Filinto Miller na data dos fatos, em alta velocidade, desrespeitando a preferência de passagem dos veículos que lá seguiam, a Janaína causou uma colisão com o veículo que trafegava pela indigitada via. Essa colisão resultou em prejuízo de ordem material na casa de R$2.000 à condutora do veículo acidentado e, na sequência, ela repetiu o comportamento imprudente e perigoso, adentrando no prolongamento da rua Presidente Arthur Bernardes, que já é uma faixa de tráfego extremamente estreita, na contramão de direção, quase causando um novo acidente, também que não foi de natureza grave por circunstâncias absolutamente alheias à vontade da Janaína, e que envolveria um motociclista que trabalhava com entregas por aplicativo. Esse condutor conseguiu realizar uma manobra evasiva, evitando a colisão frontal contra o veículo da Janaína. Em razão de todos esses fatos, a Delegacia de Delitos de Trânsito promoveu o indiciamento da Janaína de Sá como incursa nos crimes de perigo à segurança alheia, o crime do artigo 132 do Código Penal, como incursa no crime de dano qualificado, previsto no artigo 63, parágrafo 1º, inciso 4 do Código Penal, como incursa no crime de dirigir embriagada, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e também como incursa no crime do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de você trafegar com velocidade incompatível em locradouros estreitos, onde haja grande concentração e aglomeração de pessoas. O caso agora está sendo finalizado, nós estamos relatando o caso e encaminhando ao Poder Judiciário, onde o Ministério Público irá deflagrar a persecução penal respectiva. Doutor, o senhor disse aí que um dos crimes foi a embriaguez. A gente sabe que ela não chegou a fazer um teste de bafômetro ali no local. Como que a polícia entende isso? Queria que o senhor explicasse essa situação. Mesmo que não tenha realizado um teste de alcoolemia, ela pode ser iniciada por embriaguez? Queria que o senhor explicasse isso por quê. Isso é muito interessante. Nós temos muitos casos aqui e muitas pessoas ainda têm a falsa crença de que elas, não realizando o teste do etilômetro, seja quando abordadas numa operação de fiscalização, seja quando se envolve no acidente e empreende fuga, elas irão se livrar da responsabilização pelo crime de embriaguez ao volante. Na verdade, a Lei 9.503, o Código de Trânsito, prevê que essa conduta pode ser provada, pode ser materializada por uma série de meios de prova. Não apenas pelo teste de etilômetro, que é aquele que vai realizar uma análise no ar expelido pelos pulmões, e não apenas também no exame de sangue, que é o chamado teste de alcoolemia, mas qualquer elemento de prova. E quando nós falamos em qualquer elemento de prova, vai desde imagens, filmagens, a declarações de pessoas que tiveram contato com os envolvidos. Nesse caso específico,
A Janaína ali, ela interagiu após o acidente com uma série de pessoas e todas essas foram uníssonas em afirmar que a mesma estava com a sua capacidade psicomotora alterada. Tá? Ela, durante o interrogatório, também confessou ter feito o consumo de bebida alcoólica, alegando, todavia, que esse consumo foi no período do horário do almoço, que seja com lapso temporal bastante extenso. Mas as circunstâncias apuradas no auto demonstram que ela deve ter feito o consumo em momento mais próximo do momento do acidente, haja vista a flagrância, né? A robustez dos indícios de que a sua capacidade psicomotora estava de fato alterada e prejudicada naqueles momentos que antecederam a morte do seu companheiro. Doutor, agora eu queria que o senhor explicasse de uma forma bem clara para o pessoal que está em casa o que isso muda. Agora, cabe ao judiciário decidir o tempo, ela pode pegar quanto tempo aí de punição, é multa, ela pode ser presa, não pode, responder em liberdade. Queria que o senhor explicasse isso aí de uma forma mais clara para o pessoal. Isso, apesar dela estar sendo indiciada aí por 4 crimes diferentes, são crimes com penas baixas, todos punidos com penas de detenção. O mais grave deles por certo, o crime de dirigir embriagada, que tem uma pena aí de 1 a 3 anos de detenção. Muito provavelmente, ela terá direito à transação penal ou a celebrar um acordo de não persecução penal. Raramente isso impactará numa prisão preventiva, no cerceamento da liberdade dela. Mas, paralelamente a isso, esses fatos praticados por ela, combinados com o histórico de infrações de trânsito que existe no veículo dela, nós apuramos aí que nos últimos 24 meses o veículo teve 12 infrações de trânsito. Dessas 12, 11 ligadas a excesso de velocidade e uma a avanço de sinal. Então, esses fatos aí combinados, eles irão impactar num pedido de suspensão provisória do direito de dirigir da Janaína, porque nós entendemos que a conduta dela no trânsito representa um perigo para os demais usuários do ambiente viário. Mas em termos penais, em termos criminais, as circunstâncias pela redação que os dispositivos legais têm hoje, são bastante insignificantes. Dificilmente ela terá uma pena privativa de liberdade ou mesmo restritiva de direitos, haja vista que os fatos aí permitem a transação penal e mesmo um acordo de não persecução penal. Ok, doutor. Obrigado pela entrevista. Ficou mais alguma coisa que o senhor queira dar destaque em relação a esse assunto? Pode ficar à vontade para a gente encerrar. Não, nós só fazemos um apelo aí à sociedade. Esse caso só foi possível ser descortinado graças às imagens que foram coletadas e surgiram em virtude da investigação de outro crime. E a gente informa aí que, infelizmente, nós não conseguimos estar em todos os momentos acompanhando e flagrando as irregularidades que são cometidas no trânsito. Mas se você que nos assiste, em algum momento, flagrar um acidente ou uma manobra perigosa, imprudente, negligente como essa que nós estamos tratando aqui, você deve encaminhar essa denúncia ao telefone 97, que é o telefone de denúncias da Polícia Judiciária Civil, e nós estaremos aqui apurando e promovendo a responsabilização desses condutores. O trânsito seguro só se faz com o envolvimento de todos nós. Obrigado, doutor Christian Cabral, pelas informações, delegado titular aqui da Deletran. Então, Trindade, são essas as informações. A Janaína Sala pode perder a CNH e agora cabe ao Poder Judiciário. O indiciamento foi feito por esses crimes que nós comentamos aqui no link. Daqui a pouco eu volto trazendo outras ocorrências policiais. Eu volto com você. Rafa, muito obrigado. Agradeço ao delegado Dr. Christian Cabral pela gentileza em atender nossa equipe, em conversar com os nossos telespectadores. E por estes crimes que você acompanha na imagem, né, o primeiro, ela ter atravessado a preferencial, acertando o veículo que vinha na preferência, e depois, por pouco, segura a imagem, segura. Traz ela para o telão. Joga ela aqui no telão. Você vai observar aqui, ó, que lá no alto é possível ver o motociclista vindo em direção. Ó, fecha lá, meu querido. Lá no alto. Você vai ver o carro dela e lá, logo à frente do carro, você vai ver o motociclista. Por muito pouco, esse motociclista não foi atingido. Então, foram por esses 2 crimes que ela foi indiciada. Por ter bebido e dirigido. Segundo o delegado, ela confessou que tinha consumido bebida alcoólica no almoço, mas há essa dúvida quanto ao horário. E aqui, primeiro, ela passou a preferencial aqui, atingiu esse veículo, e depois, por pouco, não atinge um motociclista lá no alto da imagem. Olha a moto lá vindo em direção a ele. Foi por muito pouco, gente. Foi por muito pouco. E é por estas condutas que ela foi indiciada pela Delegacia de Assuntos Relacionados ao Trânsito.